Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Fazendo esse vídeo aqui, antes eu quero pedir aos irmãos, se tiver alguma criança aí presente, se tiver alguém próximo aí de menor, de 18 anos, tire da sala, porque o vídeo que eu vou colocar aqui é pesado. Vamos lá? Vai começar. Meu querido, para estar num lugar desse aí, não é melhor não estar? O que vocês acham? Pelo menos vergonha você não passa, né? A imagem não está muito boa porque é antigo, né? A gravação não tá legal. Mas os irmãos já devem ter assistido esses vídeos aí, né? Eu coloquei aqui só para responder algumas questões aí, alguns comentários, né, que surgiu aí em uma postagem, né? Então nós vamos analisar esses. Meu irmão, não é fácil não. E sem contar que você paga para estar nesses lugares, né? Porque querendo ou não, 10% da sua renda, né, vai pro bolso do dono dessa igreja aí, que não é a de Cristo. Sem contar as ofertas, né? Sem contar os desafios, sem contar as campanhas intermináveis, né? Que não tem na Bíblia, é antibíblico, né? O dízimo também é antibíblico, né? Olha aí, meu querido, quer aprender a dançar? Vai na igreja. Eu pensei que esses lugares aí que eles intitularam de igreja, eu achava que era para pregar o evangelho, mas tem de tudo aí, viu? Né? Teatro, música, né? Dança, tem de tudo aí, até escalar, coluna tem aí. Tá cheio da unção da carne, né? Olha aí, meus queridos. Que situação, hein? Agora imagine você, meu querido, que esteve dentro desses lugares aí, participando dessas coisas e conheceu o evangelho do Cristo ressuscitado, conheceu a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará de tudo isso aqui, ó. Eu acredito que se você ver esses vídeos aí e falar, rapaz, e eu fiz parte dessa palhaçada, né? Olha aí. Rapaz, não é fácil não, hein? Até as crianças, né? Já crescem no engano, né? Porque não prega evangelho para as famílias, né? O pai recebe alimento estragado. Passa alimento estragado para os filhos também. Aí. E aí vai, meus queridos. Olha aí. Entregou, agora tá os dois agora pisando não sei o que. Bem, meus queridos, eu fiz esse vídeo aí porque houve uns comentários aí e até uma postagem que fizeram aí no YouTube dizendo, olha o que estão fazendo com a casa de Deus. Olha a falta de reverência na casa de Deus. Isso não pode acontecer na casa de Deus, coisa e tal. Então eu fiquei analisando bem. E na realidade, meus queridos, esses lugares aí nunca foi casa de Deus, né? A realidade é essa, nunca foi casa de Deus. Ali é um templo religioso, ali é uma empresa religiosa que tem um CNPJ no cartório. Se você for olhar a origem dessa igreja, tem o fundador lá, que é o pastor presidente ABC. Então, se esses lugares aí, o fundador não é Cristo, então não é igreja. O fundador dessa empresa aí é pastor Zezinho, pastor Luizinho, pastor Joaquim. Então, eles são o dono dessa fábrica aí, essa fábrica de engano. Então, meus queridos,
Essas coisas acontecem por quê? Primeiro que não é casa de Deus, né? Outra, meus queridos, é que essas pessoas estão em êxtase carnal. Está passando por uma manifestação da carne, né? Tudo isso, meu querido, acontece na carne, não é no espírito. Se fosse no espírito, meus queridos, lá nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando o Messias recebeu o batismo nas águas, que era um cerimonial judaico, né, que até hoje segue, então, quando nós lemos as Escrituras, você não vê dizendo que quando o Messias foi batizado e o Espírito em forma de pomba desceu sobre ele, não fala mais nada. Não fala que ele saiu pulando, não fala que ele saiu falando línguas, não fala que ele saiu... Porque isso não acontece no contexto bíblico. Essas coisas acontecem no contexto religioso. E essas práticas são inventadas por eles mesmos, né? Porque eles querem dizer que eles são cheios do Espírito, que eles são cheios do azeite, mas na realidade eles são cheios da carnalidade. Então, meu querido, respondendo aí alguns comentários, essas coisas acontecem porque esses lugares não são casa de Deus. E onde que é a casa de Deus, irmão Orlando? Bem, eu não vou responder com as minhas palavras, nós vamos recorrer ao Evangelho, amém? Então, preparado aí? Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Tá vendo, meus queridos? Porque que aquelas coisas hão de acontecer sempre? Porque lá não é casa de Deus. A casa de Deus, meu querido, é o nosso espírito. Deus resolveu habitar o nosso espírito. Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus não é lá, templo registrado com CNPJ. Não. O templo são os espíritos do eleito. Amém? Que são vocês e é sagrado. Continuando aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então, meus queridos, por isso que você não pode aceitar essa falácia desse líder religioso, quando ele diz assim, olha, se você não vir aqui, você está fora da presença de Deus. Se você sair daqui, você está fora da presença de Deus. Isso, meu querido, são falácias de líderes ambiciosos, religiosos, que não querem perder uma porcentagem na sua conta bancária. Então, quando algumas pessoas resolvem sair lá de dentro, porque não aguenta mais tanto engano, né, tanta enrolação, tanta investida de dinheiro, porque tudo que eles fazem é dinheiro, 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 então aí eles vão dizer que você parou de congregar, que você não está em comunhão com Deus e por aí vai. Só que aqui o texto diz que quando você sai de lá, você não deixa Deus lá. Até porque aquele local sem ninguém lá não é nada. É um espaço. Mas por causa que as pessoas vão lá, então as pessoas, elas levam a presença de Deus porque está já nela. Então, meu querido, uma pergunta. Se Deus está em você, dentro de você, para que você vai frequentar esses lugares que só quer o seu dinheiro? É uma pergunta, né? Então, meus queridos, olha só. Versículo, vou ler de novo aqui, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Mais outra passagem aqui, 2 de Coríntios 6,16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso aqui, meu querido, lá em Apocalipse tem uma confirmação
dessa passagem aqui de Paulo. Nós vamos ver mais para frente. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? É o templo religioso? Não. É a catedral? Também não. É o templo lá no Brás? Também não. A casa, esta casa, somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Tá vendo, meus queridos? Por isso que essas coisas acontecem lá dentro, porque lá dentro é o local onde se reúne pessoas que era para se estar recebendo o evangelho e quando chega lá recebe essas heresias, recebe esses movimentos afro. E tudo isso, meu querido, é para manipular as vidas, para passar uma falsa autoridade. Olha a confirmação aí, meu querido. Apocalipse 21, versículo 3. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo de Deus, a morada de Deus, o templo de Deus, o santuário de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso aqui, ninguém lê para você isso, porque isso aqui quebra o sistema religioso. Ele vai ter que explicar muito bem isso aqui. Então, meu querido, se o tabernáculo de Deus está com os homens, então, meus queridos, sem essa falácia de dizer vamos buscar a Deus em tal lugar, porque isso, meu querido, é dizer que a palavra não é verdade. Porque se a palavra diz que você é santuário de Deus, que você é templo do Deus vivo, e que alguém vem dizer para você que você precisa buscar a Deus fora, aí, meu querido, esses homens, de duas coisas uma, eles não conhecem Bíblia ou conhecem e estão manipulando a sua vida, mudando o sentido da palavra, transformando a verdade em mentira. Então, meus queridos, aqui está uma resposta. Por que que está acontecendo essas coisas dentro das sinagogas? Porque lá não é casa de Deus, amém? Lá é encontro de pessoas e que se essas pessoas não estão recebendo o evangelho, eles só têm isso para oferecer. Essas palhaçadas, esses movimentos da carne e por aí vai. Então, meus queridos, fique tranquilo, porque a morada de Deus é o teu espírito. Graça e paz, seu irmão em Cristo Orlando. Se você não é ainda inscrito no canal Removendo o Véu Mosaico, eu faço esse convite a você, faça sua inscrição. Não vai te custar nada, é rápido e você fazendo isso, você ajuda o canal a fortalecer e essa mensagem chegar a outras pessoas. Amém? Faça sua inscrição, acione o sino em todas, para que toda vez que entrarmos aqui com vídeo novo, você será notificado pela plataforma do YouTube. Deixe os seus comentários e compartilhe a mensagem. Graças a Deus.